Então, pessoal, vamos lá. Então, o tema é o Usando o FRTB. O FRTB é a última grande mudança de Basileia 3. É um tema bastante técnico e árido, né? Então, eu vou procurar, eu vou falar de uma forma, puxa, o mais suave possível para que, né, esses nossos minutos aqui sejam agradáveis, né? Esse é um QR Code para quem tiver interesse em receber os slides amanhã, né? Vai ter esse QR Code agora no início, e vai ter um ou outro no final também. Senão, não consegui tirar, no final vai ter outro. Então, vamos lá. Então, eu sou Aníbal Codina, eu sou engenheiro mecânico, fiz pós em administração e depois sempre trabalhei em instituições financeiras, né? Eu sempre fui bancário, né? Então, trabalhei em várias áreas, risco, mesa, clientes, private, varejo, controladoria, várias áreas mesmo, em várias instituições, vários modelos de negócio durante 20 anos. Desde 2007 eu estou na Maps, que é uma empresa de software focada em risco de mercado, capital, ALM. E, bom, desde então eu dou consultorias, faço palestras, muitos de vocês devem me conhecer, devem ter me visto em algum evento, algum curso. Enfim, esse sou eu, né? Eu não sou um professor, tipicamente professor, na realidade, minha experiência toda veio da época que eu trabalhei, do trabalho, né? Eu trabalho como bancário e trabalho depois na MAPS, né? Que tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, várias instituições, várias. E foi uma época particularmente feliz. 2007 para cá, houve uma série de mudanças no mercado que eu fui acompanhando e vou compartilhar com vocês. Então, nossos objetivos hoje. Vamos relembrar as metodologias de cálculo de requerimento de capital, para quem não conhece, para quem já conhece também relembrar, entender um pouco, ter uma visão histórica da evolução até chegarmos aos dias de hoje. Também um tema interessante é o contexto da implementação do FRTB no Brasil e no mundo. Tem algumas polêmicas aí, houve uma série de atrasos, adiamentos, a gente vai entender o que está acontecendo, né? E mais. Também, para quem está encarregado de implementar na instituição o FRTB e quer ter uma ideia de que tipo de informações são necessárias, tal, sim, vai ter uma série de informações que hoje em dia não são necessárias para fazer o cálculo do requerimento de capital para cobertura de risco de mercado, vão passar a ser necessárias. A gente vai abordar, né, as principais informações novas que são necessárias. E, finalmente, vou deixar a parte final para colocar alguns exemplos de cálculo. Puxa, tem um monte de exemplos, só que chega uma hora que eles começam a ficar muito áridos, porque é muito número, muita coisa, fica difícil acompanhar nesse tempo que a gente tem. Então, eu vou fazer a parte toda descritiva, teórica. No final, eu vou mostrando os exemplos até que cheguem 10 minutos para o final, para a gente ter um tempinho de trocar ideias, conversar, tirarem dúvidas. Tá? Então é isso. Então, vamos lá. Quem são esses dois? Bom, para começar, de novo, é um tema muito árido, então eu vou começar com uma coisa mais lúdica, começar com um pouquinho de arte. Aqui, dois quadros, duas figuras aqui. Esse primeiro é o John Baring, né? Ele morreu em 1748. Ele é o pai do Francis e do John Baring, que eram os Baring Brothers, os irmãos Baring que montaram o Baring Brothers, o banco Baring Brothers. E o outro é o Mayer Amschel Rothschild. Foi o camarada que nasceu em 1744, morreu em 1812. E... Mas, Aníbal, o que é trading? O que esses dois estão fazendo? Bom, o Baring, a gente vai ver, o Banco Barings, o que ele tem a ver com carteira trading. O Rothschild eu coloquei aqui, bom, como curiosidade, né? Sempre curiosidade histórica. O, acabamos de passar da época do aniversário da independência do Brasil, né? Quem prestou dinheiro para o Brasil pagar a indenização para Portugal por conta da independência foi o Banco Barings, né? O Banco Barings financiou a independência do Brasil, emprestou dinheiro na época da Guerra do Paraguai. O Banco Barings quase quebrou em 1890, que ele tinha emprestado dinheiro para a Argentina, que aliás está hoje em dia está com alguns problemas. Quem salvou foi o Rothschild. E o Rothschild, ele teve 5 filhos, né? Ele colocou cada um dos filhos. O primeiro grande império financeiro foi do Rothschild e um dos filhos, o Nathan, ele estava em Londres. Ele é que financiou, ajudou a Inglaterra a ganhar a guerra contra o Napoleão.
Então, em 1815, o, o Duque de Wellington venceu Napoleão e o filho do Rothschild ficou sabendo, foi o primeiro a saber. Ele tinha uma rede de comunicação na Europa muito eficiente, então ele foi um dos primeiros a saber. Então ele foi acusado de ter especulado. E de fato, ele, né, ele se posicionou em títulos do Tesouro Britânico e com a vitória do Império Britânico sobre Napoleão, esses títulos valorizaram muito. Então tem várias versões dizendo que foi um feito em um dia. Não, provavelmente não foi em um dia, provavelmente foi uma coisa montada com algum tempo antes, levou alguns meses, até anos, para que realizasse o lucro. Mas foi um primeiro exemplo de atividade de trading. E de lá para cá a coisa cresceu muito. Cresceu muito como? Eu gosto muito dessa figura, porque ela mostra a rentabilidade, o yield, né? A rentabilidade dos títulos do Tesouro Norte-Americano de 10 anos. Desde um pouquinho antes de 1800 até esse gráfico vai até o início da pandemia. Então, reparem que viu, no eixo está à direita, o ponto máximo é 16% ao ano e temos o zero aqui embaixo. Então, tudo isso é para. A gente vai analisar como é que cresceu a atividade de trade, né? Especulação financeira de instituições financeiras. Então, o ponto mais baixo desse gráfico é o final da Segunda Guerra. No final da Segunda Guerra, temos esse comportamento, chegamos a um ponto mais baixo, aí veio a Guerra Fria, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. E vamos ver o que aconteceu depois. Pronto, olha só. Então, isso para mim ilustra assim, as atividades de trading explodiram a partir dos anos 70. Que reparem, claramente a volatilidade, a amplitude, a frequência dos movimentos na taxa de juros aumentou muito. E aumentou muito a atividade de trading a partir dessa época. Vamos entender o que aconteceu. Então, vamos lá. Final da Segunda Guerra, esse é Bretton Woods, né? O local onde foi, no final da Segunda Guerra, os países se reuniram e meio que montaram o que seria a infraestrutura do sistema financeiro internacional a partir dali. Nessa época, o dólar virou a moeda de referência do mundo inteiro. E o dólar era atrelado ao ouro, existia o padrão ouro. Então, depois da Segunda Guerra, o que acontecia era que o dólar era a moeda internacional das transações, era atrelado ao ouro, as taxas de câmbio dos demais países meio que estavam travadas em relação ao dólar, podiam oscilar relativamente pouco. Muitas operações com taxas de juros tinham também juros tabelados. Então, essa era a realidade que imperou desde 1944 até 1971. Alguns meses depois do Nixon ter se encontrado com Elvis, ele avisou para o mundo inteiro que o padrão ouro não podia mais ser sustentado. Os Estados Unidos gastaram muito dinheiro com as guerras, Coreia, Vietnã, Guerra Fria, enfim. Ele avisou para o resto do mundo que o padrão ouro acabou, não existia mais padrão ouro. Então foi uma loucura porque as taxas de câmbio começaram a oscilar, começou, né, o mundo perdeu o pé. Um grande banco alemão quebrou, o Herstatt, a casa bancária Herstatt quebrou especulando com taxa de câmbio. E começou a haver um pavor de risco sistêmico. Então, nesse contexto, em 1974, foi criado o Comitê de Basileia. Basileia é uma cidadezinha que fica ali, ó, tá aqui no gráfico, vocês podem ver, tá próximo da fronteira da Suíça, da França e da Alemanha. E esse Comitê de Basileia é hospedado no Banco de Compensações Internacionais, e esse Comitê de Basileia dita recomendações de boas práticas para as instituições financeiras. Dita recomendações para os supervisores, né, para os bancos centrais, para os supervisores bancários, e o Brasil faz parte do Comitê de Basileia desde 2009. E o Comitê de Basileia é fundamental no entendimento do que a gente vai ver aqui a seguir. Então, criou-se o Comitê de Basileia, veio o primeiro acordo de capitais de Basileia, que basicamente dizia assim, que para cada 8 de capital, as instituições podiam se alavancar 12 vezes e meia, em termos de risco de crédito. Então, era um contexto lá, naquele contexto, dos anos 80, foi essa a recomendação de Basileia.
Só que o mundo, vamos lá, o que aconteceu? No final dos anos, então, depois disso, acabou a União Soviética, caiu o Muro de Berlim, comércio mundial explodiu. Explodiu o volume de operações de câmbio, se disseminaram muitos derivativos, derivativos de câmbio, derivativos de juros. A gente viu que a oscilação de taxa de juros requer proteção quando é taxa de juros. Os juros foram, em muitos lugares, foram destabelados. É, os derivativos realmente explodiram. Só curiosidade histórica também, a fórmula de apressamento de opções é de 1973. Antes de 1973 não havia uma fórmula fechada para colocar preço em opções. Mas nos anos 80 explodiu o volume de derivativos, inclusive derivativos exóticos. O comércio mundial explodiu, o volume de derivativos explodiu e o uso de computadores pessoais também explodiu. Então isso começou a gerar uma excessiva alavancagem dos bancos. Essa excessiva alavancagem, ou seja, você com um derivativo, você antes para você correr risco de 100, você precisava desembolsar 100. Com os derivativos, você pode assumir o risco de 100 sem desembolsar 100, ou sem desembolsar nada. Então, isso fez com que, em 1996, fosse criada, saísse o Comitê Brasileiro, criasse a emenda de risco de mercado, que dissesse, olha, agora aqueles 8 podem sustentar ainda os mesmos 100, só que risco de mercado aloca capital também. Então, e quem é esse camarada? Esse camarada é o Nicholas Leeson, que em 1995, um ano antes da emenda de risco de mercado brasileira, ele quebrou o Banco Barings. O Banco Barings, aquele nosso querido do John Baring, era o banco da rainha da Inglaterra, quebrou, simplesmente quebrou por conta das atividades especulativas, né? Quebrou porque um camarada, uma pessoa só, ele fazia tudo, ele operava, ele reportava, ele contabilizava, ele fazia tudo, e, enfim, uma coisa que hoje em dia é impensável, mas naquela época aconteceu, e, enfim, por isso que ele, então, de novo, nessa época, nos anos 90, a maioria dos bancos do mundo tinham, assim, a atividade de trading explodiu nos bancos. Todos os bancos tinham andares inteiros de traders, né? Uma coisa que não havia até 1970, nos anos 90 explodiu. Todos os bancos tinham centenas de traders pelo mundo inteiro, inclusive o Barings, que quebrou. E aí o que aconteceu? Veio Basileia 3. Basileia 3 foi já veio pós a última crise financeira internacional. De novo, foi uma crise vinculada a trading, né? Trading de hipotecas com lastros ruins, crise de 2007, 2008, 2009. Veio Basileia 3, que fez o seguinte: o risco operacional veio com Basileia 2. De certa forma, o Nicholas Leeson teve seu papel, na inclusão de risco operacional como requerimento de capital. Foi a partir de 2004. Mas veio Basileia 3 como resposta à última crise financeira internacional, que ela introduziu, além de um cálculo padronizado de IRRBB, que é o risco de taxa de juros da carteira bancária, veio o FRTB, que é o objeto da nossa discussão. Então, tudo isso, o FRTB, esse novo cálculo de requerimento de capital para cobertura de risco de mercado, veio com Basileia 3. Então, é a última grande fronteira, a última grande mudança de Basileia 3 é o FRTB. Então, continua sendo aquela história, 12 vezes meio de alavancagem, só que agora tem que caber esses riscos todos. Então, olhando para algumas métricas de exposição a risco, assim, só para olhar um histórico para entender o porquê, as origens das novas métricas do FRTB. Então, o que havia, sempre houve o tal do duration. Duration era uma métrica de um prazo médio, ponderado pelo valor de mercado das operações. Então, havia limite de prazo médio. Não, uma duration máxima que você pode ter, tanto, é 10 anos, é 5 anos. O modified duration é uma métrica que era assim, quanto você pode perder se os juros subirem 1%? Opa, essa já é uma métrica de sensibilidade. Assim, quanto você perde se as curvas de juros andarem paralelamente e você andarem 1%, subirem ou caírem 1%, quanto você perde? Essa é a métrica do Modified Duration. Outra métrica que era muito comum em atividades trading era o tal do stop loss, né? Ou seja, você não pode perder mais do que tanto, senão você tem que sair da posição. Ou senão, aplicação de cenários de estresse. Olha,
Se a taxa de câmbio, se a taxa de juros subir tanto, você você tem uma perda máxima que você pode ter. Então, basicamente, era essa a lógica. A gente vai ver que essas métricas evoluíram por uma evolução do Modified Duration, que o pessoal chama de PV1, ou PVBP, ou DVBP. Opa, essa é uma métrica de sensibilidade que a gente vai ver com mais detalhe, que tem tudo a ver com o FRTB. Bom, o gap sempre houve, é o descasamento, o gap você está tomado 6 meses, dado um ano, você fica descasado daqui a 6 meses por 6 meses. É muito tradicional. E Maturity Ladder. O que é isso? Isso é uma coisa que veio com a emenda de risco de mercado de Basileia, que ela introduziu o cálculo de VaR, que a gente vai entender o que é, Value at Risk, e introduziu também o Maturity Ladder, que era uma métrica padronizada de cálculo de requerimento de capital, que a gente vai entender o que é. E o Expected Shortfall a gente vai entender também o que é. Tem uma figurinha que vai explicar o que é o VaR e o que é o Expected Shortfall. Então, vamos lá. Primeiro, o PV1. PVBP é uma espécie de Modified Duration, só que não é um número só da carteira inteira. Por vértice, você vê quanto que você perde a cada vez. Se a taxa de juros subir 1 ponto base, 0,01%, quanto você perde? Então, isso aqui é um exemplo de um cálculo. Você tem posições aqui à esquerda, posições aqui tomadas e dadas. Você tem essa coluna do meio, DU, são, por exemplo, vencimentos, vértices que podem representar, por exemplo, vencimentos de day futuro. O que se faz, a prática comum no mercado, é agrupar as operações, concentrá-las nesses vértices. E aí sim, você para cada. Aqui é um cálculo de planilha, que é muito feito ainda nas mesas, que você primeiro concentra no vértice, depois você aplica um choque. Se o juro subir um ponto base, quanto que eu perco ou ganho? E que se faz muito no mercado é ver qual é a equivalência disso em termos de mercado futuro de juros. Quantos lotes de D1 futuro, né? Então, essa métrica de sensibilidade, ou seja, o que eu estou calculando? Estou calculando quanto que eu perco se a taxa de juros de um determinado vértice subir um ponto base, né? Então, essa métrica a gente vai ver o que o pessoal chama de não só PVBP, como DV, delta velho. Então, esse delta, assim, qual que é o delta? Qual que é o meu valor de mercado na posição? E como que fica o novo valor de mercado se os juros subirem um ponto base? Esse delta, a gente vai ver que é uma métrica fundamental do FRTB. Um, um, um equivalente a essa métrica. E mais? Aí tem o Value at Risk. A Value at Risk é aquela história. Value at Risk veio com a emenda de risco do mercado de Basileia. Os grandes bancos internacionais adotavam modelos internos baseados em Value at Risk e os bancos menores usavam Maturity Ladder, que a gente vai ver o que é isso. O que é o Value at Risk? O Value at Risk é o seguinte: isso aqui representa um histograma, suas figuras verdes, são o número de vezes que você, por exemplo, olhando uma preço de uma ação, o número de vezes que o retorno da ação de um dia para o outro ficou perto de zero. O número de vezes que foi positivo, você tem as faixinhas de valores de retorno, você tem a frequência, que é essa altura do verde. Isso seria, você olhando, por exemplo, para o último um ano, você poderia montar um histograma e você poderia basear a sua métrica de risco. Dizer, olha, olhando para o último um ano, quanto eu não quero perder mais do que tanto, com uma certa probabilidade. A certa probabilidade seria a frequência com que isso aconteceu, que aparece nessas linhas vermelhinhas. Que aparece, por exemplo, 97,5 das vezes eu ganhei ou perdi menos do que tanto. Essa parte vermelhinha aqui, o lado da esquerda é o lado de perda, o lado da direita é o lado de ganho. O vermelhinho que aparece aqui é quanto você perdeu. Então, essa métrica de VaR, a beleza dela é que ela tem o VaR, né, que é isso que você indica. Olha, num certo horizonte de tempo, por exemplo, um dia, eu não quero perder com 95% de probabilidade, não quero perder mais do que tanto. Então, essa é uma métrica não de sensibilidade a risco, não de exposição, mas sim de risco mesmo. Ou seja, valor que você perde uma certa probabilidade. Tem um VaR histórico, que é basicamente você olha um histórico e monta esse histograma e define, olha, você põe um corte. E tem o paramétrico. O paramétrico você pega uma equação, por exemplo, a curva normal que mais se aproxima desse histograma aqui. Então, e o Monte Carlo é você basicamente simular
operações para você fazer simulação de evolução de preços para fazer o cálculo de VaR. Então, o que acontecia com Basileia, com a emenda de risco de mercado, é que a maioria das instituições, dos grandes bancos, faziam um cálculo de VaR paramétrico ou histórico, e bancos que tinham muitas posições com opções faziam simulações de Monte Carlo. Então, expected shortfall basicamente é a média, assim, a média das perdas acima de um determinado valor. Por exemplo, qual que é a média, assim, um VaR de 97,5%, vocês olham, não quero perder mais que 97,5%, para essa posição não quero perder mais do que R$ 1 milhão. Tá bom. Então você vai ter uma posição, vai dar uma certa perda, ela não pode ser mais do que R$ 1 milhão. O expected shortfall é a média, dado que passou de 97,5%. Aí só um comentário, esse expected shortfall, se você usa uma distribuição paramétrica, você tem um depara entre o nível do VaR e a média do que passa depois disso, né? Então, a grosso modo, se você põe um VaR de 97,5, equivale a média do que passa de 97,5, a grosso modo, é 99%. Então, seria equivalente a você, em vez de passar o VaR de 97,5 para 99. Então, esse expected shortfall faz mais sentido quando você usa uma distribuição não paramétrica, ou quando você usa uma distribuição de Monte Carlo, você faz simulações, que para a distribuição paramétrica tem uma equivalência direta, então não faz tanto sentido utilizar. Mas, de novo, a figurinha do VaR e a beleza do VaR paramétrico aqui, vou mostrar que isso é um conceito fundamental também no FRTB, que é o tal do efeito de diversificação. Então, aqui no primeiro quadrinho, você tem o ativo A e o ativo B. O risco do ativo A é 4%, o risco do ativo B é 3%. Então, você tem 4 e 3. Aí você tem, qual que é o risco total dessa posição? 3 mais 4 é 7. Mas 3 mais 4 é 7 quando a correlação entre A e B é 1. Se os dois sobem juntos sempre, caem juntos sempre, se os dois caírem juntos, você vai perder 3, você vai perder 7. Já se no quadrinho mais abaixo, no quadrinho do lado, se a correlação é menos 1, opa, se toda vez que um sobe, o outro cai, sempre, um sobe, o outro cai, poxa, o pior que pode acontecer é você perder 4 num, mas nessa situação o outro vai ter subido 3. Então, nesse caso, quando a correlação é menos 1, 4 mais 3 não dá 7, dá menos 1, dá 1. Tá? Então, essa é a beleza do efeito de diversificação. Aí tem outro número aqui, por exemplo, com 0, 3 mais 4 dá 5. Zero de correlação significa não tem regra. Um sobe, outro cai, não tem um padrão. Menos meio, por exemplo, de correlação, dá 3,61. Então, por que eu estou falando isso? Porque a metodologia do FRTB vai utilizar correlações. Então, para quem não conhece a lógica da coisa, a correlação tem esse efeito de diversificação. Quando você introduz uma correlação, você está introduzindo esse efeito de diversificação. Então, vamos lá. Agora, indo para como é Basileia 2,5. O Brasil faz parte do Comitê de Basileia desde 2009, implementou em 2007 a diferenciação entre carteira banking e carteira trade. Antes disso, não havia essa diferenciação. E criou modelos baseados, inspirados. O Brasil é mesmo em 2009. Em 2007, ele fez adaptações. Hoje em dia, o Brasil implementa tudo ipsis literis como o Basileia recomenda. Naquela época ainda não. Então, há adaptações. Então, o Brasil criou de modelo interno para cálculo de risco um modelo baseado em value at risk, que você olhava a média dos últimos 60 dias e comparava quanto que tinha dado teu VaR, do teu portfólio inteiro, dos últimos 60 dias, comparava com ontem. O que fosse pior, você alocava. Só que quando veio a crise de 2007, 2008, 2009, foi feita uma adaptação que acrescentou-se, Basileia 2,5 é por isso, acrescentou-se um stress VaR, que é um cálculo de VaR adicional, em que os parâmetros, quem informava era o Banco Central, de correlação e de desvio padrão. Desvio padrão é a medida do risco, né? Então, e você tinha um M. Que M é esse? O M era uma coisa que era 3 mais uma coisa de backtest, uma coisa de qualitativo. Esse backtest, assim, quantas vezes o seu modelo interno errou nos últimos 252 dias? Se tiver errado, se tivesse errado muito, você começa a penalizar o seu requerimento de capital. E mais, tinha uma última parcela que você podia, não todos os riscos, você usar o modelo interno. Você podia, para algumas classes de risco, usar um modelo padronizado. E ainda foi criado esse S aqui, assim, olha, e se estiver dando uma economia, o modelo interno estiver dando uma economia maior do que 70% do modelo padronizado, para ali, para nos 70%. Então, essa é a lógica
do modelo interno do Brasil, que agora não vale mais, porque vai entrar o FRTB, mas o que valia no Brasil era isso, o modelo interno. Agora, o modelo padronizado era quebrado em parcelas, cada uma tinha seu cálculo padronizado, os juros eram quebrados em 4 parcelas, ações, câmbio e commodities. Então, na realidade, você calculava um tipo, juro pré é o juro 1, moeda estrangeira é o juro 2, cupom de inflação é o juro 3 e cupom de taxa de juros tipo TR é o 4. Então, você calculava cada um isoladamente e somava todos. Não tinha nenhum efeito de diversificação entre eles. Tá? Então, vamos lá. No Brasil, jabuticaba nossa, o nosso pré era uma espécie, uma adaptação de no mercado internacional não era assim. No mercado internacional era outra metodologia que no Brasil foi implementada uma espécie de VAR, que era um VAR que era assim, o Banco Central, ele informa a correlação que você vai usar, ele informa a volatilidade que você vai usar na conta, e você, de novo, comparava os últimos 60 dias com o valor de ontem, pegava o pior dos dois, foi acrescentado nesse modelo padronizado um VAR estressado, que é Basileia 2,5, e o VAR era, como o nome diz, tem um VAR, você tinha uma correlação. O VAR de um vértice da curva e o VAR do outro vértice da curva tinha uma certa correlação que o Banco Central informava qual era. E a lógica do VAR era assim, 2,33 é o número de desvios padrão que para trás da média dá 99% de probabilidade. Esse prazo, esse é o vértice sobre 252, ele fazia uma normalização dos vértices. E aqui o del é esse signo aqui é a correlação, é a volatilidade, o Banco Central informava, o MTM, e raiz de D é o 10. Ou seja, ele olhava essa forma, olha, o horizonte de tempo de 10 dias, quanto que eu perco? Então isso é jabuticaba totalmente brasileira. Não tem no resto do mundo. O que tem no resto do mundo é isso aqui, ó. É o maturity ladder. Isso aqui é o que tem para juros no mundo inteiro que eu não vou entrar, eu deixei aqui as fórmulas, eu não vou entrar no detalhe do cálculo, não é o objeto, mas assim, você vê o que você está comprado e o que está vendido. Por exemplo, IPCA, cupom de IPCA, o que eu estou comprado, o que eu estou vendido, em faixas de prazo, você calcula uma exposição líquida, um descasamento vertical, horizontal entre zonas e horizontal entre zonas. Tem um multiplicador que vem com Basileia 2,5, aí tem a regrinha. A regrinha é a regra, puxa, eu deixei o texto aqui para vocês olharem com calma depois, quem quiser olhar os slides, tiver curiosidade. Mas é uma coisa meio, assim, não tem muita explicação, uma fórmula que meio que você pega dentro da faixa, você pode, de certa forma, minimizar o que você está comprando e está vendido dentro da faixa, uma certa proporção, entre faixas também, mas não tem ciência nenhuma. É diferente do VAR. O VAR não, você olha o histórico, você vê o histórico e você projeta. Ó, se tudo continuar acontecendo como aconteceu, então a minha probabilidade de perder tanto é X. Aqui não, é um cálculo totalmente bruxaria que valia para. Aí tem toda a regra de quanto no máximo você pode economizar. Assim, as faixas de prazo entre uma faixa e outra. Não vem o caso aqui, não vale a pena a gente entrar aqui no detalhe. Juros, como eu já falei, isso para moeda estrangeira, para inflação e para juros de juros, a mesma fórmula se aplica. Tá? E para câmbio? A câmbio, em comitê de Basileia, era basicamente a tua posição comprada ou vendida e 8% em cima disso. Aqui no Brasil foi feita uma adaptação que pegou esse F2 linhas, que era proporcional ao seu patrimônio, e aqui não é 8. Repara, 22% mais 8 vezes essa proporção que você tem nesse teu patrimônio de referência. Então, se você tem 1% de exposição cambial em relação ao teu patrimônio de referência, a grosso modo, esse 8,5,008 dá 30% para essa loja de capital. Então, está bem pena. E que é esse EXP? Tem 3 parcelas. E tem o H é 0,70, o G é 0. Que é o XP1? É o comprado menos o vendido. O XP2 é o módulo total comprado e total vendido. Aqui o XP3 é a exposição líquida no Brasil e no exterior, que ficou zerado, né? Porque o G é 0. E aqui, curiosidade, esse XP, aqui no Brasil, as moedas nobres e o ouro entram como se fosse uma moeda só. Então você considera a sua posição em todas as moedas, só que fosse dólar americano, franco suíço, ien, ouro, você considera tudo como se fosse uma coisa só. É isso que vigora hoje, vigora até hoje no Brasil.
A commodities tem também outra bruxaria aqui, que é uma exposição líquida e uma exposição bruta, sendo que a exposição líquida, como o nome diz, você commodity a commodity, você vai vendo qual é a exposição por tipo de commodity, e a bruta era extremamente penalizadora. Então, se você está comprado e vendido, entravam as duas, mesmo que você tivesse zerado, era extremamente. O Banco Central claramente não tinha interesse em que os bancos tivessem posições em commodities. E ações era outra coisa também, era exposição líquida por emissor, ter essa fórmula de exposição no país, no exterior, exposição em ações. Então eram basicamente eram métricas baseadas em exposição. Não tinha diversificação nenhuma, era exposição e pronto. Então agora vamos agora já. Então é isso que vigora até hoje no Brasil, é Basileia 2,5, inspirado em um maturity ladder, mais posições brutas, e no caso do pré, uma jabuticaba inspirada no VaR. O FRTB no mundo, o que aconteceu? Vamos lá. Em 96 veio emendas de mercado, em 2007 aqui no Brasil foi implementada a diferenciação de carteira Banking Trading. Em 2007, 2008 e 2009 tivemos a crise financeira internacional, que deu origem à Basileia 2,5, que deu origem à Basileia 3 em 2010, que deu origem ao primeiro pacote da FRTB em 2016, teve uma segunda versão em 2019. Em 2021, o Brasil começou a implementar, o Brasil dividiu em 4 fases, implementou a fase 1. Depois, em 2023, veio a fase 2, que a gente vai entender o que é. Depois veio, o que aconteceu? Em 2024, a Comissão Europeia adiou a implementação para 2026, porque os Estados Unidos também adiaram. É isso que está acontecendo. Os Estados Unidos estão querendo adiar, porque lá os bancos estão excessivamente alavancados e o FRTB entrando em vigor vai requerer muito capital dos bancos. Então, de certa forma, pode-se dizer que os Estados Unidos estão fazendo corpo mole para implementar o FRTB, vai ser um impacto muito grande lá. E a Europa a Comissão Europeia declarou em alto e bom som que, puxa, não é interessante implementar se os Estados Unidos não implementarem. Então, esse é o jogo. Aqui no Brasil, saiu o edital logo depois disso, colocou para 2026 a entrada em vigor do FRTB. Só que aí veio, em 2025, agora em abril, a 470, que é o FRTB, a fase final. A Comissão Europeia adiou para 2027, agora há pouco. Foi corroborado pela Autoridade Bancária Europeia a implementação para 2027, que é o que está valendo no Brasil já. E aqui vem. E o modelo simplificado para os S4? Que reparem que o FRTB vale S1, S2, S3. Vai haver uma modelagem nova para os S4, que não se sabe a data, e vai haver modelos internos também. A União Europeia passou para janeiro de 2027, e a ideia é, puxa, preservar a competitividade dos bancos europeus em frente aos bancos americanos. Estados Unidos, nem não tem conclusão, não tem cronograma. Não tem cronograma, simplesmente não tem cronograma. Aí vem, Japão já implementou, se antecipou, né? Hong Kong, Singapura 2025, Austrália 2026. Então é isso. Nada impede que haja novos adiamentos. Se os Estados Unidos adiarem, continuarem adiando, nada impede que a União Europeia adie também, e o Brasil também não vai querer implementar antes que, né, Estados Unidos e a Europa implementem. Mas por enquanto está valendo 2027 para S1, S2, S3. Tem a modelagem SSA, seria uma evolução do Maturity Ladder. É o seguinte, é o cálculo atual, só que com multiplicadores. Esses são os multiplicadores aplicáveis lá fora. No Brasil, provavelmente serão outros multiplicadores. E tem a abordagem padronizada, que é essa que a gente vai olhar, que é o FRTB. Modelos internos vai ficar para depois. Então, no mercado local, foram 4 fases. Fronteira e governança. Define transferência interna de risco, mesa, né? Classificação banking trading, estrutura de mesa, já está implementado, já está em vigor. O DRC, que a gente vai entender o que ele é, já está em vigor também. E agora é o que vem a 470. É isso que é a grande mudança que a gente vai focar agora para a análise. E depois eu vi modelos internos. Modelos internos vai para ficar para um ano depois, provavelmente, da implementação. Então, o FRTB ele tem preço de mercadorias, como no Brasil, como já é hoje, preço de ações, como é hoje. Só que a taxa de juros tem câmbio, foreign exchange, só que a taxa de juros foi quebrada em duas. Aqui no Brasil não tinha essa quebra. Foi quebrado o risco geral de taxa de juros e o risco de spread de crédito. São dois riscos separados.
tem uma parcela DRC também. Então, o FRTB é assim, ó. Tem metodologia de sensibilidade, que tem o delta, vega e curvatura. Olha o delta aí. Delta lembra do PV1? Pois é. O delta é uma sensibilidade, a gente vai entender o que é. O vega, a curvatura, vamos entender o que é. Depois tem uma parcela de risco adicional, o risco residual adicional, e o DRC. Então, o delta, basicamente, é a sensibilidade a um fator de taxa de juros. Por exemplo, o PV1 é uma sensibilidade delta a juros. A mesma coisa, há sensibilidades delta para os outros fatores de risco. Vega é a sensibilidade para opções. É a sensibilidade para volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um parâmetro que é utilizado para você colocar preço em opções. É a sensibilidade a essa volatilidade implícita. De novo, a sensibilidade. E a curvatura é um complemento, porque você basicamente você calcula o delta de uma opção, só que não está certo, né? Porque a opção é não linear. Uma coisa, taxa de câmbio, se andar 1%, né, um instrumento muda 1% do valor. Uma opção, não. Uma opção que está 1,5% fora do dinheiro, se o preço do ativo já está andando 1%, ela valoriza mais do que 1%. Então, curvatura faz um ajuste entre esse cálculo aproximado do delta e o cálculo exato. A gente vai entender o que é. E o RRAO? É uma parcela de risco residual que não foi capturado pelas demais parcelas. Que demais parcelas? E o DRC? DRC é uma parcela que complementa as parcelas de risco de crédito, que é o risco de inadimplência imediata, é o tal do jump to default. Já está em vigor desde o ano passado. Tem cálculo agora, a partir de 2025, tem cálculo, então isso já está em vigor, não vamos entrar muito no mérito. Então, essa é a visão do FRTB completo. Ó. Tem as classes de risco. Risco geral de taxa de juros, câmbio, ações, commodities, risco de crédito, não securitizações, securitizações e esse correlation trading portfólio. Tem o DRC, que são essas parcelinhas aqui, que isso tem a ver com risco de crédito, e tem o RRAO. São essas 25 parcelas. O que está acontecendo aqui, essa 470 está implementando essa parte aqui, ó, o RRAO e essas parcelas aqui de delta, vega e curvatura. Né? Então, qual é o escopo de delta? Tudo que está na carteira trade, mais risco de mercadorias de câmbio, faz parte do cálculo delta. Vega são opções. Curvatura é tudo, complementa o vega, complementa o delta de opções. Opção por delta não funciona direito, você tem que ter um complemento, que é a curvatura. Para S1, risco de juros também tem que calcular a curvatura. E o RRO? É assim, é tudo que não foi capturado por aquelas outras parcelas. Então, que são o quê? Coisas esquisitas, tipo ativo exótico, que tem assim, opção com barreira, opção exótica, que você não captura tudo no delta e na curvatura, que você ativo exótico, né, opções exóticas tipo knock-in, knockout, knocking out, entra no RRO e ativo subjacente exótico também entra. É tipo opcionalidade de longevidade, condições climáticas, antecipações comportamentais. E o delta e vega? Aqui a lógica é a seguinte, ó. Você pega cada fator de risco, calcula a sensibilidade, depois calcula a sensibilidade líquida, você calcula a sensibilidade líquida ponderada por um fator de ponderação, você consolida dentro de uma categoria. Categoria é o quê? Por exemplo, ações de energia, ações de óleo e gás, taxa de juros em reais. São instrumentos que têm características similares. Isso são categorias. Então, você primeiro consolida dentro da categoria, utilizando 3 correlações, depois consolida entre categorias, utilizando correlações alta, média e baixa. E você depois totaliza cada classe de risco utilizando essas correlações média, alta e baixa. A gente vai ver um exemplo disso. E a curvatura? A curvatura, você é diferente do delta e do vega. Você aplica um choque para cima e para baixo e vê quanto que deu o cálculo exato. E você compara esse cálculo exato, que você chocando para cima e para baixo, com o valor do delta. Então, você calcula isso por fator de risco, vê as perdas incrementais, consolida de novo, consolida dentro da categoria e entre categorias. Então, é isso, basicamente. Para finalizar, você pega o maior que deu delta, vega e curvatura, utilizando correlação alta, média e baixa. Adiciona o RAO, ou seja, você pega
o R alta, o requerimento de capital alto, médio e baixo, o maior dos três, mais o RRO, dá o requerimento de capital. É isso. Então, você calcula as sensibilidades, sensibilidade a cada fator de risco. Sensibilidade aqui é o seguinte, ó. Sensibilidade, a taxa de juros, é você calcular um instrumento com um ponto base a mais, vezes menos o valor original, dividido por um ponto base. Isso é o PV1 dividido por um ponto base. Você calcula para mesma coisa para. Eita, o que é isso aqui? Isso aqui é spread de crédito. Você calcula inflação, tem que calcular para preço de ações, para aluguel de ações, para preço de commodities, para taxa de câmbio. A sensibilidade de opções é você utiliza o Vega somente, é o Vega vezes a volatilidade implícita, e a curvatura, como eu falei, você faz o cálculo, que essa fórmula diz, é o cálculo exato, né? Quanto que dá a subida ou a queda em relação ao valor inicial? Você aplicando o choque em relação ao valor calculado pelo delta, que é essa segunda parcela. Então, a sensibilidade líquida é o somatório das sensibilidades, você aplica um ponderador, você, para algumas categorias, tipo outros, você simplesmente soma os módulos dessas sensibilidades moderadas, e para agregar entre categorias, você faz, deixa eu tirar aqui o alarme, acho que ele toque. Você tem uma agregação dentro de cada categoria, utilizando correlação alta, média e baixa. O que você está agregando você agrega sensibilidades ponderadas, você agrega, utilizando uma correlação intracategoria, você agrega essas sensibilidades ponderadas, você chega por categoria, né, numa agregação. A correlação alta e baixa é basicamente a formulinha. Aí a correlação média. A correlação média tem toda uma regra para cada fator de risco, para cada veste tem uma série de regras. Você tem uma totalização da sensibilidade, que é diferente da consolidação utilizando correlações, você simplesmente totaliza os valores, que é esse SB e SC. Aí você tem a agregação na categoria. Você agrega, utilizando essa fórmula, que você está misturando o cálculo que você agregou dentro da categoria, que é esse primeiro termo, com o somatório desses valores absolutos, esse somatório absoluto, utilizando as correlações entre categorias. Só que isso é o cálculo comum, você tira o raiz disso. Só que acontece em situações em que esse cálculo comum, em que esse C aí, que você vai tirar a raiz, é negativo. Então, nessas situações, você substitui o termo da sensibilidade, soma das sensibilidades de cada categoria por um outro cálculo. Isso acontece raramente, mas acontece. Não é comum, mas pode acontecer sim, tá? Só um segundinho, pessoal, só para controlar o horário. Perdão. Já estamos chegando no final, pessoal. Então, aí vem, de novo, entre categorias, tem a mesma regra de correlações, tem toda uma série de regras, tabelas para você considerar essas correlações. Aí você chega finalmente na correlação alta, média e baixa de delta e de vega, é o mesmo procedimento. E para curvatura? Para curvatura é o seguinte, você calcula um choque para cima e um choque para baixo, você agrega categoria outros, igual a outra lógica, você agrega as somas dos valores absolutos, só que aí, de novo, você agrega dentro de cada categoria e você agrega entre categorias. E, de novo, utilizando correlação alta, média e baixa, você agrega entre categorias e chega na curvatura. Então, basicamente, é essa a lógica. Aqui está um resumão. Quais são os fatores de risco? Os fatores de risco delta são as taxas de cada moeda. Cada moeda, todas as curvas de juros entram no delta de juros. O Vega. Vega são volatilidades implícitas, fator de risco. E a curvatura é igual ao Vega. Ações, preço à vista das ações e aluguel de ações. De novo. E commodities, são preço à vista das mercadorias. Risco de juros, para cada moeda, você vai ter as taxas todas. Taxa pré, cupom de PCA, cupom de TR. Não securitizações, são as taxas aqui é risco de crédito. Então, é spread de crédito das taxas de juros. Securitizações são spread de crédito de securitizações, que tem uma série de regras.
E o CTP é uma coisa que não existe no Brasil. Correlation Trading Portfolio é uma coisa que só existe lá fora, surgiu depois da crise financeira internacional. É um portfólio que é usado para administrar a exposição a risco de crédito. Não vale a pena a gente entrar no mérito aqui agora. Aqui está um resumão de quais são os vértices, quais são os fatores de risco que têm vértices, quais não têm vértices. Sempre Vega tem sempre vértice, porque volatilidade implícita é função do prazo. É, taxa de juros tem vértice sempre, que são os vértices das taxas de juros. Agora, câmbio, ações e commodities não tem vértice. Né? Que mais? Curvatura também não tem vértice. Que mais? E tem itens que são adicionais aqui. Que, por exemplo, você, no caso de ações, você não só vê um setor de atividade tipo energia, você tem que saber qual que é a capitalização da empresa e qual que é a jurisdição, qual que é o país, né? E qual que é o setor econômico. A gente vai olhar aqui já as tabelas para entender melhor isso. Então, ó, essa é a tabela de choques padronizados. Então, repara, eu calculo a sensibilidade, agrupo nos vértices e aplico um choque. Então, é como se eu calculasse um PV1, dividisse por um ponto base e multiplicasse por esse multiplicador aqui. Tem multiplicadores para reais. Se o real tiver, se o Brasil tiver abaixo de investment grade ou acima de investment grade. O Brasil está abaixo de grau de investimento. E para o resto do mundo. Aqui no Brasil, a multiplicação é piorzinha. Essas são as categorias de não securitizações, risco de crédito. Então, reparem que tem uma tabela do lado esquerdo é o resto do mundo e do lado direito é Brasil. Para que isso? Que títulos públicos federais tem um fator de ponderação de 2%. Se fosse olhar essa tabela internacional, o Brasil cairia aqui num 2% de choque, que não vale a pena. Então, peraí, basicamente, o que eu preciso saber para implementar o FRTB? Você vai precisar ter todos esses cálculos e saber a correlação que vai usar, saber o fator de ponderação. E como é que eu descubro isso? Sabendo a categoria que meu ativo pertence. A informação fundamental nova é saber a categoria, né, dessas tabelas aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho que saber, peraí, eu estou tradando qual ativo? Qual é a categoria dele? Sabendo a categoria, eu entro aqui e consigo descobrir tudo. Qual que é a correlação que eu tenho que usar? Qual que é o fator de ponderação RW que eu tenho que usar? Qual que é a relação entre categorias, intracategorias? Então, de novo, então essas tabelas que vocês vão receber. Aqui vem para securitizações. Securitização é tudo que tem mais de uma tranche. Então, aqui no Brasil, trade de securitização não tem, quase não tem, porque não tem. Para securitização tem que ter mais de uma classe. Quase não tem trade, não tem quase ativos. O que tem, exemplo bom é FDIC. FDIC tem cota sênior, cota subordinada. CRA, CRI não tem cota, tipicamente não tem cota subordinada, cota sênior. Então, quase não tem. Mas se tivesse, seria essa a lógica, né? Aí vem o CTP, isso não existe no Brasil, nem adianta, são derivativos de crédito, assim, puxa, são derivativos de crédito, tipo, é enésimo a defaultar, não é a realidade brasileira, né? Que mais? Ações, ações sim, opa, peraí, ações, aqui eu tenho que saber isso aqui, ó. Não basta eu saber a ação, tem que saber qual que é, se a capitalização, ou seja, o volume diário negociado, eu tenho que saber o volume diário negociado, tenho que saber qual que é a jurisdição, se é país desenvolvido ou demais, tem que saber qual que é o setor de atuação. Então, para eu saber a categoria de uma ação, eu tenho que saber, para eu saber aquela categoria 1, eu tenho que classificar dessa lógica aqui. Aqui tem o RW, fator de ponderação de ações e de aluguel de ações. Aqui vem, né? Então, de novo, e aqui, commodities, mesma coisa. Tem que saber em que grupo, em que categoria ele pertence, qual que é a mercadoria e qual que é o local de entrega. Tá? Então, é isso. Essas são as tabelas. Então, basicamente é isso. E agora eu vou mostrar para vocês, gente, um exemplo para mostrar que, poxa, parece muito complicado, mas não é. Quer dizer, não é simples também, né? Aquela história. Andar de bicicleta é fácil, mas tipo assim, sobe na bicicleta, sai andando, é só sentar no banco, botar o pé no pedal e segurar o guidão, você não sai andando de bicicleta. Então tem que praticar muito e ver exemplo, nada como ver exemplo. Vamos olhar um exemplo aqui, ó. Um exemplo de ações, ó. Tem uma ação Telecom A, Telecom B e Telecom C. Está comprado, está vendido, está comprado. 200 menos 100 e 100. Telecomunicações, de capitalização alta, capitalização baixa, empresa do setor financeiro. Economia avançada, economia emergente. A categoria que a gente acabou de ver, categoria 6, categoria 9. O fator de ponderação que é padronizado é esse, 35, 35 e 70.
A correlação dentro do bucket, dentro da categoria, só tem duas ações da categoria 6, na categoria 9 só tem uma. Então, na categoria 6, dentro dessa categoria, a correlação dentro da categoria é 25%, por exemplo. E entre categorias 6 e 9, entre categorias 1 e 10, perdão, puxa, aqui está errada a figura. É 6 e 9, é 15%. Perdão aqui, pessoal, depois eu corrijo. Então tá, então eu vou lá e calculo a sensibilidade. Poxa, a sensibilidade, a forma de sensibilidade aqui não faz sentido para ações, para commodities. A sensibilidade é o próprio MTM, porque se você entrar na fórmula, se aumenta 1%, tira o valor, divide por 1%, dá o próprio valor. Então a sensibilidade é o próprio MTM, e aí vem a sensibilidade ponderada. Ah, não, aqui não. Aqui eu estou ponderando pelo RW aqui, ó. Estou ponderando pelo 35%, pelo 35%, pelo 70%. Aqui eu vou consolidar dentro da categoria. Consolidei dentro da categoria, correlação alta, média e baixa. E aí eu fiz aqui um cálculo utilizando dentro das categorias, né, eu fiz assim, essas são as correlações. Correlação padronizada, coloquei a fórmula da correlação alta e correlação baixa. Aqui fiz dentro, consolidei entre as categorias 6 e 9, fiz, assim, dentro da categoria 6, dentro da categoria 9, qual que é a consolidação, utilizando correlação média, alta e baixa, quanto que deu o absoluto, que é a soma, né? Quanto que deu o consolidado e quanto que deu a soma absoluta. E aqui eu consolido entre as categorias, utilizando correlação média, alta e baixa, que está ali em cima. Quanto que deu entre categorias média, alta e baixa? Aquela fórmula, né? Vocês estão vendo aqui a fórmula aqui em cima? Estou utilizando um quadrado de um mais quadrado do outro, mais um vezes o outro, vezes correlação vezes 2 a raiz disso. A maior das três é esse valor. Então, é isso, pessoal. Desculpe a correria. Se alguém. Desculpa, vamos lá. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, estamos perto do final. É muita coisa, pessoal. Assim, é sempre a mesma coisa. Calculo a sensibilidade, vejo qual que é o fator de ponderação, consolido dentro da categoria, consolido entre categorias, faço para correlação média, alta e baixa e verifico qual que é uma soma maior do alto, do médio e do baixo. Esse é o valor do RWA. Essa é a lógica. O que é chatinho, o que é cheio de detalhe, é descobrir, saber, assim, você aprender a fazer o negócio. Mas, quer dizer, você tendo um sistema, algum artefato que calcule isso automaticamente, a dificuldade é você ter as informações disponíveis para categorizar as operações. Isso posto, Pablo, se alguém tiver algum comentário, desculpe o tempo, ficou corrido, mas eu preferi passar todo o conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, por favor. Esther, tem algum comentário, alguma dúvida aí? Professor, disseram aqui, Codina, você fez milagre em mostrar tudo no tempo que deu. Belo resumo. Ah, obrigado, gente. Então, sabe o que acontece? Vamos lá. Eu tinha séria desconfiança que eu ia acabar com 50 minutos e ia haver pouquíssimas perguntas. Assim, e aí eu prefiro passar o máximo de conteúdo de modo a, puxa, já dar uma luz para vocês. Assim, para quem não sabia nada, acho que ajudou muito. Para quem estava com dúvidas, acho que ajudou a esclarecer também. Depois vale a pena olhar o material. Deu bastante trabalho prepará-lo. Deu bastante trabalho também preparar aqueles passos e aquelas fórmulas, aquela etapa. Vale a pena a leitura, está bem montadinho. Aí, puxa, vocês vão ter acesso a esse material. Obrigado pela participação. Desculpa, pessoal, a correria, mas é isso. Acabou o nosso tempo, infelizmente. Muito obrigado a todos pela presença e pelo interesse. Pessoal, se vocês puderem responder o QR Code que está na tela, aí amanhã vocês terão acesso a. O professor vai disponibilizar a planilha também? Não, planilha não. Planilha, puxa, a planilha sendo elaborada ainda. Deixa eu Ah, colocar. tá. Então vai ser só o PDF mesmo, tá? Só o PDF. Deixa eu botar aqui para compartilhar, né, de novo, né? Porque. Cadê vocês aqui? Deixa eu compartilhar para quem não pegou o QR Code.
Tá aqui, pessoal. Então é isso. De novo, muito obrigado. Desculpem a correria. Eu acho que, bom, a ideia era essa, né? Era vocês entenderem como é e de onde veio, né? O porquê das coisas, né? Não é só sair receita de bolo, não. Pega aqui, divide ali, olha a tabela, não. Entender. Então, esse FRTB, e de novo, foi um processo, uma história longa, tá? Imagina, a crise financeira internacional foi há quase 10 anos, foi em 2007 que começou. Estamos já em 2025, para quase 26. Então, lá se vão quase 20 anos. E estão enrolando. Os Estados Unidos vai continuar enrolando. Eu vi, teve recentemente, teve um encontro para discutir o FRTB, aquele secretário do Tesouro, o Bessent, nossa, ele estava discutindo ainda se, poxa, se deveria ter esse cálculo. E hoje em dia tem o cálculo interno e se você tem um tal do output floor, que é, você não pode economizar mais do que X do teu cálculo do modelo interno em relação ao padronizado. Estava questionando isso. Pô, nessa altura do campeonato, está questionando isso? É aquela história que nem político que fala que vai montar um grupo de trabalho, é porque que não quer trabalhar. Então, eles não querem. Teve lá o Silicon Valley Bank quebrando, isso deu a noção de que vários bancos estão extremamente alavancados. Se entrar o FRTB lá, vai causar estresse. Então, eles estão enrolando até agora. Mas, enfim, vamos lá. O que está valendo por enquanto é até 2027, e é bastante complexo aqui implementar. Os bancos grandes já estão implementando há anos, e puxa, um belo desafio. Mas é isso, pessoal. De novo, muito obrigado. Abraços a todos aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado, Obrigada, tchau, pessoal. tchau. Obrigado, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos. Abraços.